Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. O calendário do Instituto Bom Pastor do Brasil, do ano de 2023, já está à venda na nossa lojinha, que abrirá então após a Santa Missa. Então, aqueles que desejarem adquirir o calendário do ano que vem podem fazê-lo após a Santa Missa em nossa lojinha. Um outro breve aviso: hoje começou a Copa do Mundo. Assistir a um jogo de futebol pela televisão não é pecado. Em um estádio já é um ambiente mais complicado. Mas ainda assim é preciso ter alguns cuidados com o futebol e com a Copa do Mundo em particular. Não se irritar, não se exaltar, não xingar, não perder a caridade, não perder tempo vendo jogos e mais jogos, não perder tempo vendo notícias e notícias sobre isso, debates, etc. É também fácil a derrota desanimar ou a vitória nos dissipar e nos fazer perder o foco. Comum também gastar-se muita energia torcendo e sermos prejudicados nas atividades que temos que fazer em seguida. Tomar cuidado com o ambiente que está em torno do futebol em relação à castidade, à sobriedade, com as bebidas alcoólicas. É muito fácil, sobretudo para os homens, se viciar em futebol. Pode começar na Copa e se prolongar para a vida. Jamais deixar de fazer algum dever de Estado, no trabalho, na família, por causa de um jogo de futebol. Jamais perder missa, formação, prática de piedade por causa de futebol. E lembramos, ninguém está obrigado a assistir a jogos de Copa do Mundo. Caros católicos, estamos hoje no último domingo do ano litúrgico, último domingo em verde, para passarmos então ao advento no próximo domingo. Aproxima-se também o final do ano civil e o início do próximo, que é um período de férias para estudantes e também para muitos que trabalham. Antecipo-me um pouco então para tratar desse tema das férias, pois é um período, por assim dizer, crítico. Nosso objetivo é entender o sentido das férias, a importância delas, como tratar as férias, como evitar certos perigos também para a nossa vida de união com Deus. Desse modo, cada um pode ordenar bem as suas férias e os pais também podem ordenar assim as férias dos filhos. Vejamos então, caros católicos, primeiro o sentido das férias e sua importância. Como sabemos, nossa finalidade é o céu e nossa vida aqui na terra é o meio para o alcançarmos. Portanto, nossa vida deve ser voltada para a seríssima missão de chegarmos ao céu, de vermos Deus face a face no paraíso e chegarmos ao céu não só como quem passa raspando, mas chegarmos ao céu como quem passa com louvor, digamos. Nossa missão aqui na terra, caros católicos, é amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Isso significa fazermos a vontade de Deus, nos conformarmos à vontade dEle com generosidade, por meio do cumprimento dos nossos deveres de Estado, por meio do cumprimento dos mandamentos, com a prática das virtudes, aproveitando os acontecimentos que Deus quer e permite para progredirmos na confiança nele e no amor a ele. Assim, devemos nos dedicar aos estudos ou ao trabalho, à nossa família, procurando fazer tudo isso bem. Porém, nós somos corpo e alma. Nós precisamos ter alguma recreação legítima ao longo do dia. Deus mesmo nos impôs um dia de repouso ao longo da semana e precisamos ter alguma recreação legítima ao longo do ano, a que chamamos de férias. A recreação permite justamente que recriemos
as nossas forças. A recreação, as férias, é para recriarmos nas nossas forças, para continuarmos fazendo bem os nossos deveres cotidianos, sem termos um colapso nervoso, um burnout ou o que seja. A recreação ao longo do ano, que são as férias, tem esse propósito: recriar as nossas forças para nos mantermos firmes e sãos ao longo de todo o ano. Precisamos assim entender bem que a recreação diária, o repouso semanal e as férias ao longo do ano têm um propósito muito claro: nos dispor melhor para a nossa vida cotidiana, para os nossos deveres, nossos estudos e nossos trabalhos. É um erro bastante comum e bastante sério do nosso tempo achar que trabalhamos para ter férias. Não, é o contrário. Nós temos férias para trabalhar bem. A recreação diária, o repouso semanal, as férias são importantes para a nossa natureza e mesmo, caros católicos, para o bem da nossa alma. Nós precisamos de algum descanso para voltar melhor às coisas, por assim dizer, sérias da vida. Sem esse descanso, começaríamos a fazer mal o que temos que fazer. Ficaríamos mais irritados, menos lúcidos para tomar boas decisões. Murmuraríamos, faltaríamos mais com a caridade fraterna, teríamos mais dificuldades na oração, por exemplo. Dessa forma, alguma recreação diária, esse repouso semanal e as férias anuais são bem importantes. Entendendo que a recreação diária, que o repouso semanal e as férias ao longo do ano têm um propósito muito claro, que é nos dispor melhor para a nossa vida cotidiana, para os nossos deveres, estudos e trabalhos. Entendendo isso, podemos compreender que devemos organizar as nossas recreações de modo que voltemos melhor para aquilo que são os nossos deveres cotidianos. Para isso é preciso seguir alguns princípios básicos, caros católicos. A recreação deve ser algo bom, adequado às minhas circunstâncias e que não domine a minha alma. Se eu me recreio com algo ruim, pecaminoso ou me expondo a ocasiões de pecado, está mais do que claro que não voltarei melhor aos meus deveres cotidianos. Voltarei pior. Jamais a recreação pode ser com algo pecaminoso ou com algo que me expõe ao pecado. Além de ser bom, a recreação, além de ser com algo bom, a recreação tem que ser adequada às minhas circunstâncias de vida, ao meu estado de vida, à minha idade, à região onde moro, eventualmente ao meu sexo. Assim, uma recreação legítima para um leigo pode não ser adaptada a um padre. Uma recreação de criança pode não ser adaptada a um pai de família. Além de ser algo bom e de ser adaptado às nossas circunstâncias, às circunstâncias de cada um de nós, a recreação não deve dominar a nossa alma. Seria, por exemplo, o caso de me recrear com algo que me prende tanto que tenho dificuldade de largar para passar ao que é necessário. Algo a que me entrego tanto que fico perturbado depois daquela recreação, como uma torcida veemente por um time de futebol. Algo a que me entrego tanto e que fico irritado depois daquilo. Imaginemos alguém que fosse se recrear praticando um esporte qualquer, mas se entregasse tanto a isso que ficasse chateado, se perdesse, com dificuldade de rezar em seguida, ou mesmo de conversar, interagir com a família. A recreação, caros católicos, pode ser de coisas bem simples. Às vezes uma conversa com a própria família, com bons amigos, um pequeno e simples passeio, alguma leitura agradável, algum esporte praticado com bom espírito, enfim. A recreação pode ser algo muito simples e vai fazer bem para nós, corpo e alma. É muito comum hoje, caros católicos, termos como recreação jogos eletrônicos, notícias dos mais variados tipos, vídeos, futebol. É preciso fazer
algumas breves considerações sobre isso. Os jogos eletrônicos facilmente nos envolvem profundamente, sendo difícil deixá-los quando queremos, sendo difícil não se chatear quando perdemos, quando temos que deixá-los, sendo difícil nos dedicarmos às coisas que exigem um pouco mais de nós em seguida, porque esses jogos são agradáveis e muito fáceis, em geral, fáceis assim de serem executados na prática. Isso não é uma recreação propriamente. Não relaxamos efetivamente, não recriamos as nossas forças, mas as gastamos em algo supérfluo. Nós temos não só crianças dominadas por jogos eletrônicos que os pais malvados a expõem, mas temos também adultos com esse vício. Podemos dizer algo semelhante sobre os vídeos. Claro, não é pecado ver vídeos que não tenham nada de pecaminoso, vídeos que não favoreçam uma vida mundana, ou uma visão mundana ou superficial da vida. Mas é preciso ter cuidados para que essa recreação não se torne também ruim. Ela pode ser ruim pelo excesso de tempo, pode ser ruim porque nos tira da convivência, da família, dos amigos, pode ser ruim porque nos cansa ainda mais ao nos fazer dormir mais tarde do que deveríamos. Pode ser ruim por nos dar uma moleza para fazer as coisas árduas da vida em seguida. É preciso ter moderação com os vídeos, e estamos falando de vídeos bons. É preciso ter moderação com os vídeos, sabendo o que ver, quando ver, por quanto tempo ver. E não é fácil, caros católicos. É comum também nos recrearmos vendo notícias. Aqui também é preciso ter critério, que não sejam notícias que sirvam de ocasião de pecado, que não sejam notícias de fofoca, de vida de famosos, outras coisas supérfluas que vão tirando o tônus de nossa alma. Às vezes queremos descansar vendo notícias, mas as notícias nos deixam tensos, nervosos, ansiosos. Não é tampouco uma recreação. Ver notícias seria uma recreação se fosse um tema que nos interessa, que não nos domina, legítimo, um tema que não nos chateia, que não seja mundano ou perigoso. O futebol é recreação bastante comum entre os homens. Muitas vezes, porém, de recreação tem pouco. Ao ver jogos e torcer por um time, uma seleção, a pessoa fica ansiosa, nervosa, chateada, xinga, às vezes passa o dia inteiro em função disso, esperando o jogo. Falta com a caridade com os outros, explode irracionalmente de alegria ou de tristeza, fica abatida com a derrota, exaltada na vitória, não consegue rezar ou se dedicar bem ao que deveria se dedicar em seguida. Dorme-se mais tarde e depois se começa a ver notícias e mais notícias sobre o assunto. A coisa domina a alma, faz perder tempo, amolece a pessoa para os seus deveres. Seria recreação o futebol se a pessoa o visse de tempos em tempos com bastante liberdade de espírito, com bastante serenidade, realmente se divertindo de maneira ordenada, sem se perder também com notícias e mais notícias. Se assistisse, não de maneira passional, como faz a maioria das pessoas que assistem a esportes, em particular ao futebol. Mesmo a conversa entre amigos, se ela vai para a maledicência, para a mundanidade, ou se ela se prolonga muito, também já deixa de ser uma recreação. Tratamos, caros católicos, de alguns pontos, fazendo algumas reflexões e distinções, para vermos que muitas coisas que parecem nos recriar as forças, na verdade, nos tiram essas forças. E podemos aplicar esses mesmos raciocínios em relação às férias. Nas férias, que para muitos então se aproximam, precisamos ter certos cuidados, a fim de que as férias sirvam para restaurar realmente as nossas forças. Primeiro, devemos manter nossas orações, a prática dos mandamentos, das virtudes, dos deveres de Estado. Não há férias de Deus, não há férias da busca pela santidade, nem desacelerar a busca pela santidade ou pausá-la. Não há férias, caros católicos, da vida espiritual.
As férias não permitem pequenos pecadinhos, como o simples ócio, a gula, a frequentação de ambientes duvidosos ou o gasto do dinheiro que não temos, por exemplo. Nas férias, não podemos abandonar todas as coisas mais sérias e que exigem de nós algum esforço intelectual ou mesmo físico. Devemos manter a nossa leitura espiritual, fazer leituras católicas de temas relevantes, importantes para nós, que nos interessam e que não podemos fazer, talvez, ao longo do ano. Leitura ou estudo com serenidade, até mesmo de temas de trabalho, com uma abordagem tranquila, ou estudo de algum tema interessante. Nas férias é preciso também manter um esqueleto de rotina. Não se pode viver uma vida louca, totalmente imprevisível, com eventos e mais eventos, sem horário no ócio, sem horário para dormir, sem horário para acordar. Precisamos manter alguma ordem durante as férias, alguma rotina de oração, de estudos, de sono, inclusive. Nas férias, se viajamos, precisamos organizar as coisas de tal forma que a oração seja garantida e, claro, procurando assegurar a assistência à missa, sobretudo se é uma viagem turística, de lazer. Lembremos-nos ainda, caros católicos, que a praia, tal como é frequentada hoje, é uma ocasião próxima de pecado, assim como os clubes. Para que os banhos desse tipo sejam permitidos, precisamos de lugar discreto, separação de homens e mulheres e trajes decentes. É o que não temos nas praias e clubes atualmente. As férias também não podem ser encaradas, caros católicos, como uma fuga da realidade. Isso é muito ruim. Não são tampouco uma pausa da realidade. Elas fazem parte da realidade. E elas são para voltarmos melhor para o nosso dia a dia. Não são uma fuga do nosso dia a dia. As férias são em função do nosso dia a dia. Se encararmos as férias como fuga, voltaremos com muito peso ao nosso trabalho, à escola, à faculdade, à vida normal da família, e não recriaremos as forças, mas vamos perdê-las mais uma vez. Desejar férias e aproveitá-las bem no espírito que temos indicado é justo e excelente, mas não se trata de uma fuga ou de uma pausa da realidade. Trata-se de saber que é período para recriar as forças, para voltar melhor ao nosso cotidiano de estudo, de trabalho, ao cotidiano da vida familiar, em que cooperamos nesse cotidiano mais claramente para o bem comum. Portanto, caros católicos, as férias são boas e necessárias, mas não devem dissipar a alma, tirá-la de toda rotina e de toda regularidade. Ela não deve diminuir a vida de oração, nem deve fazer abstração da missa. Não pode ser uma ocasião de pecado, nem uma fuga da realidade, nem licença para pecadinhos. Não deve ser uma entrega ao ócio, ao dolce far niente, ao doce fazer nada. Cada uma dessas coisas prejudicaria a nossa alma e voltaríamos ao nosso cotidiano piores, sem disposição, mais afastados de Deus, com maior peso, impaciência, irritabilidade e tantas outras coisas. Várias dessas coisas acontecem com muitos de nós nas férias e após as férias. E saibamos também tirar proveito da experiência das férias passadas e como muitas vezes prejudicaram a nossa vida de união com Deus. Aproveitemos bem as nossas férias, refletindo se durante as férias tenho me aproximado mais de Deus. Porque também as férias bem vividas nos aproximam de Deus, como todos os outros atos bons que correspondem à nossa natureza. Sim, caros católicos, as férias não são uma pausa na vida de união com Deus. Nas férias, devo continuar progredindo no amor a Deus, na conformidade com a vontade dEle. Desejo então a todos que tirarão férias daqui a alguns dias ou semanas ou meses, que seja, porque isso vale para qualquer época em que tirarmos férias. Desejo a todos excelentes férias na graça, no progresso
do amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.